Vamos lá, então. História. Abra o livro aí nas páginas 22 e 23. Estamos dando hoje início à unidade 6, que fala sobre cidadania brasileira. Vocês vão observar aí na imagem que as pessoas que estão representadas, né, a ilustração que está sendo representada, tem a ver com cidadania, com boas ações, com a prática da cidadania. Na página 24, no Brasil, você conheceu as origens históricas da cidadania e da democracia. Agora, nós vamos fazer uma viagem pela história do Brasil, para entender melhor como a cidadania e a própria democracia foram se estabelecendo em nosso país. É importante perceber que atualmente todos os brasileiros, homens e mulheres, podem exercer a cidadania. Não temos restrições de renda nem de profissão para isso acontecer. Mas nem sempre foi assim e vocês vão descobrir isso ao longo da aula de hoje. Vem comigo aqui, ó, página 24, Constituição do Brasil. Segundo parágrafo, resposta do número 1. Constituição é um conjunto de leis que regem um país. Nela estão contidos todos os direitos e deveres de um povo. Constituição é a mais importante referência para a cidadania de um país. As constituições do Brasil até o momento foram as seguintes. Leiam para mim a Constituição de 1824. Primeiro, uma monarquia. De 1891. Esperem uns pelos outros. 1934. Outra Constituição também aprovada com a Assembleia Política. O presidente da época era o Getúlio Vargas. 1937. A Constituição de 1937 foi desta feita imposta por Getúlio Vargas. Olha, mais devagar. 1946. Essa nova Constituição foi aprovada pela Assembleia Constituinte. 1967. Esse período foi Entre 1964 e 1985. Continuem. Essa Constituição foi aprovada pelo Congresso. Em 1988. Essa nova Constituição cidadã foi aprovada pela Assembleia Constituinte no período da República Brasileira com o fim do regime. Exatamente. Então, qual é a Constituição que foi aprovada com o fim do regime militar? Qual ano? 1988. Vamos lá. Começando, Brasil independente. Você já sabe que as terras que hoje formam o Brasil foram por muito tempo colônia de Portugal. E isso ocorreu em quando os portugueses chegaram a estas terras. Lembrando aí que há muitas versões. Aquela versão de descobrimento não está tão correta assim. Porque quando eles chegaram aqui, quem já estava? Os índios. Então, eles chegaram a essas terras em 1500. E até 1822, quando houve a independência política do Brasil em relação a Portugal. Então, qual foi o ano em que ocorreu a independência política do Brasil de Portugal? 1822. Presta atenção nisso aí. Os nossos estudos hoje começam nesse ano, em 1822, quando nós já éramos independentes.
independência do Brasil foi proclamada por Dom Pedro I. Dom Pedro, entre os anos de 1798 e 1834. Qual foi o dia? 7 de setembro de 1822. As margens do rio? São Paulo. As margens do rio? Que fica na cidade de? São Paulo. Essas informações vocês já sabem há um tempo, né? A gente vem trabalhando isso desde lá nos primeiros anos do ensino fundamental. Vamos lá então. Engana-se, porém, olha aí, ó, número 2. Engana-se, porém, quem pensa que aquele processo foi um processo pacífico. Então me responda: a independência do Brasil foi um processo pacífico? Não. Explique. Guerras de independência entre portugueses e brasileiros ocorreram em diferentes partes do país. Está explicado, tá? Sublinha aí para colocar depois, para vocês continuarem acompanhando a explicação. Vocês vão sublinhar de guerras até país. Terceiro parágrafo da página 25, quarta linha, depois de pacífico. Você vai sublinhar de guerras até país. E continuem comigo aqui para não perder a explicação. Vamos lá então. Prestem atenção que essas diferentes guerras aconteceram pelo menos de 1822 até 1824. 2 anos, hein? Porque muitos habitantes não queriam declarar lealdade a Dom Pedro e não concordavam com a independência. Olhem aí, mais uma fotografia sobre a independência. E depois da independência? Como nós vimos aí acima, boa parte da população não se envolveu nessa questão da independência, porque eles não acreditavam que algo iria mudar. Eles não acreditavam que os acontecimentos de 1822 causariam mudanças. Quem estava dando importância, quem estava querendo e desejando a independência, era a elite, ou seja, as pessoas que tinham altos cargos públicos, que tinham mais valor monetário, porque a intenção deles era comercial e o administrativo do país. Então, a população em si, já visando isso, não se envolveu. Depois de se tornar independente em relação a Portugal, o Brasil se tornou uma monarquia. Vocês sabem me dizer o que é uma monarquia? É um país que tem um rei, um imperador. Exatamente. É um local que tem a forma de governo concentrada em um chefe, que é denominado rei ou rainha daquele lugar. E essa forma de governo é o monarca, o rei, aquela pessoa que detém o poder no momento, que faz as decisões. Já já nós vamos ver a diferença entre monarquia e república. Então, com isso, o imperador passou a ser Dom Pedro, com o título de Dom Pedro I. E a primeira Constituição brasileira tinha de ser criada, e os trabalhos dos deputados começaram em maio de 1823. A maioria desses deputados desejava criar uma Constituição que limitasse os poderes do imperador. Então aí, jogo rápido. Explique por que o projeto de Constituição de 1823 não permitia que todos os brasileiros pudessem votar nas eleições para deputados e senadores. Vocês vão ver aí acima 2 itens da Constituição. O primeiro diz que a Câmara dos Deputados não podia ser dissolvida pelo imperador. E o segundo diz que o voto seria indireto e censitário.
Para votar em senadores e deputados, era necessário ter uma renda mínima equivalente a 50 alqueires de plantação, 150 alqueires de plantação de mandioca. Então, se eu não tenho plantação de mandioca, ou se o que eu tenho é menor que 150, eu ia poder votar? Não. Então, é isso que nós vamos responder aí no jogo rápido. Página 26. Era o direito de votar era censitário. Com isso, apenas uma pequena parcela da população brasileira tinha o direito de votar. Então, página 26 do jogo rápido, o direito de votar era censitário, que tem a ver aí com a plantação de mandioca. Com isso, apenas uma pequena parcela da população brasileira tinha o direito de votar. Isso aí. Tá aqui, censitário e indireto também. Podemos? Vamos lá então. Sabendo que lá em 1823 o voto era censitário e tinha lá a questão da plantação de mandioca, né? Tinha lá a questão da idade, que vocês podem olhar aí, da renda determinada. Vamos então agora ver o que mudou com a Constituição em 1824. Por quê? Dom Pedro I, descontente com o projeto de Constituição elaborado pelos deputados em 1823, fechou a Assembleia Constituinte, se reuniu com colaboradores de sua confiança e elaborou uma nova Constituição. Assim, em 25 de março de 1824, Dom Pedro I outorgou a primeira Constituição do país. Alguns pontos importantes dessa Constituição foram os seguintes. Leiam para mim o primeiro ponto importante. Segundo ponto. Terceiro ponto. A Igreja Católica deveria obedecer ao Estado brasileiro. Exatamente. Aí estão alguns pontos da Constituição de 1824. Além disso, essa Constituição estabelecia a existência de 4 poderes. Quais são eles? Executivo, Legislativo, Judiciário e... Ainda hoje nós temos algum desses poderes em questão? Sim. Sim? Quais? Executivo, Legislativo e... Judiciário. Olha isso.
só olhar para o livro. O poder executivo era exercido pelo imperador e por seus ministros. O poder legislativo era exercido pelos deputados e senadores, que elaboravam, discutiam e aprovavam as leis. O poder judiciário era exercido por tribunais e juízes. Sua principal função era fiscalizar o cumprimento das leis do país. Por sua vez, o poder moderador, vocês acham que era de quem? De quem? Pelo imperador. Do imperador. Que ele aí, né? Esse poder moderador dava a ele amplo poder como nomear senadores, dissolver a Câmara, coisa que ele não podia fazer a Câmara. Que ele não podia fazer lá em 1823, lembra? Na Constituição que eles criaram. Entre outras coisas. Ou seja, o poder moderador dava ao imperador a última palavra. Era ele quem decidia tudo. Jogo rápido. Assinale a alternativa correta. Me digam aí qual é a opção correta. A Constituição de 1824 ampliou a cidadania a todos os brasileiros? Não. Na Constituição de 1824, o direito ao voto ainda era muito limitado e a maioria da população não exercia esse direito? Sim. Marque então a segunda opção na página 27. Página 27, vocês vão marcar a segunda opção. Página 27 vai marcar a segunda opção. Cidadania a passos lentos. De todo modo, a Constituição de 1824 trouxe uma novidade que afetaria a vida dos brasileiros. Um dos artigos dizia que a instrução primária seria gratuita a todos os cidadãos. E dizia que o governo estabeleceria, com o tempo, colégios e universidades. Realmente isso aconteceu com o passar do tempo, porém, nem todos frequentavam. Muitas crianças pobres ainda precisavam trabalhar. Então, a cidadania a passos lentos aconteceu para a população? A maior parte dos brasileiros ainda estava limitada em questão dessa cidadania. Os mais pobres eram escravizados, as mulheres e os indígenas nem chegaram a ser mencionados nessa Constituição. 28. Os escravizados livres até podiam frequentar as escolas, mas eram poucos os que conseguiam. Já aos escravizados não era permitido o acesso ao ensino formal. Muitos deles, especialmente nas cidades, até conseguiam aprender a ler e escrever. Isso só mudou mesmo em 1888, quando a população negra começou a ter mais sucesso na educação. Vamos ver agora rumos da cidadania na República. Vamos agora numa viagem pela origem da cidadania entre os brasileiros. Vamos falar aí sobre o início da República no Brasil. A proclamação da República ocorreu em? 15 de novembro de 1889. E agora, quais seriam os caminhos a ser percorridos? Para começar, como eu disse anteriormente, vamos ver aí as principais diferenças entre monarquia e república. Monarquia, palavra de origem grega, significa poder de um só. Autoridade de uma só pessoa. Forma de governo, em que uma só pessoa detém o poder. O poder político é transferido de maneira hereditária, ou seja,
morre quem está no governo, quem assume é o filho ou algum descendente. República significa coisa pública, forma de governo em que os representantes do povo governam para a sociedade, sendo escolhido pelos cidadãos. Qual vocês acham que é a forma de governo brasileiro hoje? Monarquia ou república? República. Pelo menos é para ser. Vamos lá. Qual o processo que levou à proclamação da República em 1889? O país deixou de ser uma monarquia e passou a ser governado por um presidente, que no caso foi Marechal Deodoro da Fonseca. Ele foi escolhido entre um grupo de militares que havia ajudado a derrubar a monarquia no Brasil. No entanto, ele tentou fechar o Congresso Nacional e concentrar os poderes em suas mãos e foi obrigado a renunciar. Ou seja, ele foi escolhido lá pelos militares que ajudaram a deter a monarquia, a acabar com a monarquia, que era o poder de um só, e ele queria fazer o quê? A mesma coisa, fazer monarquia, porque ele queria pegar todos os poderes só para ele. O que o povo fez? Sai daí você também. Então vamos lá. Quem posteriormente assumiu a presidência foi o vice Floriano Peixoto, que ficou no cargo entre 1891 e 1894. A proclamação da República no Brasil foi realizada por setores militares do Exército e por parte dos grandes proprietários rurais ligados à produção do café. Novamente, as pessoas comuns, os mais humildes e os mais pobres, não tiveram praticamente participação nesse processo. Jogo rápido número 1. Atualmente, qual é a forma de governo do Brasil? República. 29, número 1, República. Número 2. Quais são as diferenças essenciais entre as duas formas de governo vistas nessa página? República e monarquia. Digam para mim aí, na monarquia Tem um só, um rei e um imperador. exatamente. Monarquia, aí vocês vão dar um tracinho. Forma de... Não, vamos simplificar, né? O poder é de um só. Aí coloquem aí entre parênteses. Parênteses não, aspas. Imperador. E na república, qual é a forma de governo da república que é diferente da monarquia, turma? O representante é eleito pela população. Vamos corrigir aqui a fixação também. Fechamos então o jogo rápido da página 29 e entraremos posteriormente na Constituição de 1891. Quem fez a fixação? O que é Constituição? É o conjunto de leis que regem o país. Exatamente. É um conjunto de leis que regem o país. Lá na página 24 você encontra a resposta. Número 2. A independência do Brasil foi um processo pacífico? Não. Não. A independência entre portugueses e brasileiros ocorreram em diferentes partes do país. Explique. Guerras
brasileiros ocorreram em diferentes partes do país. Lá no terceiro parágrafo da página 25, você encontra a resposta. Número 3. Quando ocorreram as eleições diretas para presidente do Brasil? 1894. 1894. Quem foi o primeiro presidente civil do Brasil? Prudente de Moraes. Primeiro presidente civil do Brasil. Prudente de Moraes. Marechal Floriano da Fonseca foi aí o primeiro presidente depois da proclamação da República. Não foi o civil. Tudo bem? Então, número 4, Prudente de Moraes. Finalizamos então assim a fixação. As páginas do livro também já foram respondidas. Assim que concluírem a atividade, tirem foto e me enviem aqui pela nossa plataforma. Tudo bem? Tchau, tchau. Até a próxima aula.